Olá, sou o professor Flávio Tambellini. Vamos ver condução em regime transitório, método da capacitância global. O método da capacitância global supõe que a temperatura vai variar com o tempo e não com a posição, ok? Então, nós temos um sólido aqui, numa temperatura inicial no tempo igual a zero, é mergulhada em um fluido, em que a temperatura do fluido é menor que a temperatura inicial. Então, com o tempo, a temperatura vai diminuindo e essa temperatura vai ser igual em todo o sólido, beleza? A gente aplica a equação da energia que entra mais a energia que sai, mais a energia gerada é igual a energia acumulada, mas a energia que entra é igual a energia gerada, que é igual a zero, então menos a energia que sai é igual a energia acumulada. A energia que sai é a taxa de transferência de calor por convecção, que é igual à energia térmica do sólido, ok? Com propriedades constantes. Bom, θ, a gente vai dizer θ é igual a T menos T infinito, tá? Aqui tem a derivada, e aqui nós temos a equação, aquela equação que estava em função da temperatura, agora está em função de θ, tá? Nós temos aqui rearranjando o termo, tá? A gente integra a equação, que cai no Ln, ok? E aí a gente coloca o θ, e o θ é em função das outras variáveis, que cai vai ser em função do tempo, das outras constantes, que vai ser na forma de exponencial, beleza? Tá aqui o θ aí, tá? E que é t menos t infinito sobre t inicial menos t infinito, que é igual a exponencial de menos o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a área superficial do sólido, dividido pela densidade do sólido, vezes o volume do sólido, vezes o calor específico do sólido, vezes o tempo, tá? Temos uma constante térmica do tempo, tal T, tá? Que é esse termo aqui, que é vezes esse outro, tá? E aí temos o RT e um CT, tá? O RT está relacionado com a resistência a transferência de calor por convecção e o CT é a capacitância térmica global, tá? E aí nós podemos ter a equação só em função daquela constante térmica do tempo. Aqui nós temos o gráfico. Quanto maior essa constante térmica, tá? Que é o gráfico aqui em amarelo, mais rapidamente o fluido resfria. Se ela é menor, o sólido resfria mais rapidamente. Se a constante térmica é pequena, o sólido vai demorar mais para resfriar, beleza? Ou para aquecer, no caso contrário, tá? A taxa de transferência de calor por convecção é dada por essa expressão aqui, tá? E a energia transferida é a integral dessa taxa de transferência de calor no tempo, beleza? E aí nós temos o T menos T infinito, que é aquela expressão que já foi deduzida, tá? Que é o exponencial, tá? O T menos T infinito sobre TI menos T infinito é essa exponencial, que joga na expressão aqui do T menos T infinito da convecção, integra essa função exponencial de zero até um determinado tempo, ok? Resolve a integral, cai nessa expressão aqui, beleza? Então, essa é a energia acumulada, energia que aumenta ou que diminui, dependendo de cada caso, tá? Mas aqui no caso ainda é o Q, tá? A energia total transferida, tá? Então, ó, no resfriamento, esse Q vai ser positivo. Então, ele tem que ser negativo aqui, porque a energia acumulada vai diminuir. Pode ser desse jeito ou desse jeito. No aquecimento, o Q é negativo. Então, negativo com negativo dá positivo. Então, a energia acumulada no aquecimento vai ser positivo. É o que está escrito aqui. Bom? Validade do método da capacitância global, tá? A gente analisa a transferência de calor dentro do sólido, numa parede plana, tá? Então, a taxa de transferência de calor por condução é igual à taxa de transferência de calor por convecção, tá? Já eu falo o que é o BIO. Então, está aqui a condução é igual à convecção. A gente vai rearranjar esses termos, tá? Colocar desse jeito. Então, nós vamos ter uma resistência térmica à condução sobre a resistência térmica à convecção. Esse é o número de BIO.
que, simplificando essa expressão, vai ser HC vezes L, que é a espessura da placa, dividido por K, tá? Então, BU é um número adimensional que relaciona a resistência térmica de condução com a resistência térmica de convecção. Em outras palavras, relaciona a transferência de calor por convecção com a transferência de calor por condução. Então, ó, se o número de BU é muito pequeno, tá? Significa que a transferência de calor por convecção é muito menor que a transferência de calor por condução. Então, quase não vai ter variação de temperatura na parede, tá? Imagina, tem uma parede que você tem um bom condutor, o cobre. Então, se houver uma diferença de temperatura entre uma parede e outra, né, ou tiver uma taxa de transferência de calor, a diferença de temperatura ali vai ser muito pequena, quase não vai existir. Agora, depois vamos fazer, deixa esse caso aí vamos parar dessa placa de cobre aí, depois a gente fala mais, tá? BU igual a 1, tá? Transferência de calor por convecção é da mesma ordem de grandeza da taxa de transferência de calor por condução. Nesse caso, há variação de temperatura em uma parede plana, existe um perfil de temperatura na parede, sendo que a temperatura depende do tempo e da posição, tá? Então, aqui já não se aplica para aquele caso que eu falei do cobre, tá? Então, já é um caso intermediário. E outro caso, quando o número de BU é muito maior que 1. A transferência de calor por convecção é maior que a transferência de calor por condução. Neste caso, há uma maior variação da temperatura em uma parede plana. Existe um perfil de temperatura na parede mais acentuado, sendo que a temperatura depende do tempo e da posição. É o que acontece, por exemplo, com isolantes, praticamente. Tá? Então, você tem uma queda de temperatura muito grande dentro da parede, beleza? Então, ó, cuidados para o cálculo do BU. Tá? O BU vai ser o HC vezes LC sobre K. Tá? HC, coeficiente de transferência de calor por convecção do fluido. LC é um comprimento característico do sólido. E K, condutividade térmica do sólido. Então, se ele for menor que 0,1, então a gente pode usar o método da capacitância global. Beleza? Ó, comprimento característico é o volume do sólido sobre a área superficial do sólido. No caso de uma esfera, o comprimento característico vai ser o raio dividido por 3. Um cilindro longo vai ser o raio dividido por 2. Tá? Então, ó, comprimento característico de uma parede plana de espessura 2L, aquecida ou resfriada em ambos os lados. LC igual a L, metade da espessura. Tá? Se ela for isolada, é o próprio L. Beleza? Bom, então nós temos ó, que o comprimento característico é volume sobre a área superficial. Nós temos essas relações aqui, ok? Tá? O HC, talvez LC vezes alfa sobre T. Então nós temos aqui que isso tudo vai ser igual ao BO vezes o número de Fourier. O que é o número de Fourier? Que acho que eu não comentei, tá? O número de Fourier, tá? Ou no caso, primeiro, a difusividade térmica, tá? O alfa é o K sobre rho CP, bom? Vezes T sobre LC ao quadrado. Então, este termo aqui, só voltando um pouquinho, HC vezes LC sobre K, é o número de BO. E o alfa vezes T sobre LC ao quadrado, que é isso aqui é o número de Fourier, tá? Então, ó, tá aqui. Comentei agora que nem lembrava que estava aqui, mas está aqui, ó. Fourier alfa vezes T sobre LC ao quadrado. Então, substituindo naquela equação original, nós podemos ter a equação do método da capacitância global, T menos T infinito sobre T menos T infinito, igual a exponencial de menos BO vezes Fourier. Beleza? Então, tá aí o método da capacitância global.